Caros irmãos, caras irmãs que nos acompanham aqui no Grupo São Jerônimo, hoje, dia 16 de maio, celebramos a terça-feira da sexta semana da Páscoa. A primeira leitura nos traz um texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 a 34. E no Evangelho, escutamos um trecho de João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Gostaria de me deter com vocês na narrativa dos Atos dos Apóstolos, cujo livro estamos lendo nesse tempo pascal. É o livro que narra como os primeiros seguidores, as primeiras seguidoras de Jesus, continuaram a transmitir o Evangelho do Senhor para as pessoas, para as outras pessoas, e como essas pessoas viviam impulsionadas pelo Espírito de Jesus. A primeira parte dos Atos dos Apóstolos, dos capítulos 1 ao capítulo 15, a atividade missionária dos discípulos se concentra em Jerusalém, na Samaria, na Síria. Ou seja, a expansão ainda é pequena. A partir do capítulo 15, que acontece aquele encontro entre os apóstolos e eles decidem que os pagãos não precisam de circuncisão, na narrativa dos Atos dos Apóstolos começa então a expansão da mensagem cristã para o mundo grego, para outros lugares do Império Romano. Então, a partir de Atos 16, o capítulo que nós lemos, que nós acompanhamos na liturgia, a missão dos discípulos se expande para fora do ambiente judaico. E como a gente pode já observar, Lucas passa a utilizar a primeira pessoa, ou seja, os verbos, como que Lucas se coloca na narrativa participando da missão como companheiro de Paulo e dos outros. O episódio de hoje traz um evento que aconteceu com Paulo e Silas. Eles estão em Filipos, uma cidade da Macedônia, estão lá para a missão, para anunciar o Evangelho. Os versículos anteriores aos versículos da leitura de hoje narraram a missão de Paulo e Silas lá, e como eles expulsaram um espírito que maltratava, que fazia uma pessoa escrava e fazia com que outros lucrassem com essa pessoa. E por causa desse gesto, dessa libertação, por causa desse anúncio do Evangelho, Paulo e Silas são presos, açoitados, por consequência desse ato, dessa libertação dessa mulher. E os versículos 22 a 24 da leitura de hoje narram essa revolta dos filipenses e a punição dele pelos chefes. E aí no versículo 26 vem a grande mudança, porque Deus age e liberta miraculosamente Paulo e Silas da prisão. Eles estão orando, Deus ali age de forma que eles podem sair daquela prisão. E nos versículos 27 a 30 vem a reação do carcereiro diante daquele fato tremendo. E ele pergunta: o que devo fazer? Que é algo recorrente nos Atos dos Apóstolos, na pregação dos discípulos. Vemos, por exemplo, em Atos 2, 37, 41, essa mesma pergunta. Em Atos 8, 34, 38. E no episódio de Atos 10, 33, 48. São episódios onde se vê a ação de Deus, cujo personagem, seja a multidão, o etíope ou Cornélio, pergunta o que se deve fazer, pergunta qual que deve ser a atitude doravante.
E a resposta é acreditar e ser batizado. E é essa a resposta de Paulo e Silas para esse carcereiro. E os versículos seguintes mostram a consequência dessa nova fé aderida pelo carcereiro. O carcereiro é batizado com toda a família, e eles têm juntos uma refeição na casa do carcereiro, ou seja, aquele carcereiro acolhe a fé, acolhe os discípulos. Há uma mudança de vida no carcereiro. Então percebemos com isso como a ação de Deus vai mudando a vida das pessoas. Paulo e Silas, na narrativa, que estavam presos, eles são libertos. O carcereiro que estava em uma situação de algoz passa a situação de irmão, de fraternidade. E também no Evangelho, os discípulos que estão tristes com o anúncio da morte de Jesus são consolados pela palavra de Jesus. E assim também podemos perceber na nossa história de vida quantas maravilhas Deus tem realizado e como nossa vida tem se transformado pela ação de Deus. Observe isso, olhe isso, ore com isso. É tempo de mudança. Deus continua a realizar muitas maravilhas. Devemos nos encantar com a ação de Deus em nossa história. E a que o Senhor nos chama? O que devemos fazer? Um abraço, boa oração.